Ok. Então, no sábado passado, eu referi um livreto que a Igreja Católica, lembram-se de eu ter falado, a Igreja Católica tinha lançado em resposta a um outro folheto que se chamava Apelo e Protesto por parte das igrejas protestantes nos Estados Unidos da América do Norte. E esse folheto, portanto, isto é um livreto, é este que está aqui, Desafio de Roma, e o subtítulo é Porque guardam os protestantes o domingo. Eu tenho o original em inglês e tenho depois este em português. Pronto, isto é só para terem a certeza de que realmente, quando eu apresento alguma coisa, isso é verdade, e realmente a Igreja Católica naquela altura fez este desafio, podemos dizer, é mesmo um desafio de Roma, aos protestantes. Também tinha falado daqueles encontros, o Together 2016, o Gathering 2016, e alguém me pediu o vídeo, e então eu coloquei no grupo um em inglês. Eu sei que é longo e não vale a pena estar a ver tudo, mas depois coloquei outro também com legendas para que pudessem apreciar como é que as igrejas todas, as igrejas protestantes nos Estados Unidos, estão efetivamente ligadas em pontos de doutrina que lhes são comuns. Portanto, eles mesmo nesse, nesse espetáculo que eles fizeram, nesse encontro, eles mesmo dizem que vamos pôr de lado tudo aquilo que nos divide e vamos apenas estar unidos no que temos em comum. É curioso que eles usam exatamente a frase que Ellen White refere no Grande Conflito. Pronto, só para os irmãos terem uma noção do que está colocado no grupo, para quem tiver interesse, podeis ver esse vídeo. Também coloquei um outro acerca do bispo Tony Palmer, quando se encontrou com os protestantes a mando do Papa Francisco. Pronto, não deixem de ver caso tenham interesse. Então, vamos começar o capítulo 3, que tem por título As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a introdução diz-nos o seguinte: todas as tardes, Deus aguardava com antecipação o seu encontro com o casal recém-criado, a fim de compartilhar os seus pensamentos e planos. Sentados em uma planície gramada ao lado do rio da vida, esses momentos de comunicação eram o ponto alto do dia. Adão e Eva amavam ouvir a voz de Deus, que era diferente de qualquer outra, tão melodiosa, gentil e cheia de amor. A mente deles era cheia do Espírito Santo e os seus corações estavam em sintonia com ele, portanto, não tinham dificuldade em discernir a sua voz. Mesmo com o passar dos séculos, Deus ainda continua desejoso de se comunicar com os seus filhos. Isto é uma realidade especialmente nestes últimos dias da história terrestre. Acima de todas as distrações que o mundo oferece, ainda se pode ouvir a voz de Deus chamando os seus filhos e a lhe darem ouvidos, a voltarem para Ele, a manterem um relacionamento íntimo com Ele. Deus está ansioso para lhes explicar as verdades especialmente aplicáveis para o tempo do fim. Visto que a geração atual está vivendo as últimas cenas do grande conflito, Jesus tem muito a dizer a fim de ajudar o seu povo nos tempos difíceis que estão por vir. O remanescente final do povo de Deus desejará de todo o coração compreender a sua palavra e ouvir a sua voz mansa e suave. O remanescente também estará de forma resoluta buscando interpretar corretamente as impressões do Espírito a fim de receber as mensagens que tão graciosamente lhe são enviadas. Esse é o privilégio mais glorioso que agora podemos ter, você e eu. Isto, imediatamente a minha mente foi para o santuário. Porque se os irmãos têm na vossa mente, e nós precisamos ter mentalmente sempre a imagem do santuário. Lembram-se que no pátio
Portanto, no pátio havia todo aquele cerimonial, não é? Onde o pecador tinha acesso. Mas a partir do momento em que o sacrifício era feito, ou seja, o animal era degolado, era morto, o pecador, ele ia embora perdoado, e quem iria substituí-lo, não é? Podemos dizer, quem iria ser o seu representante, melhor falando, era o sacerdote. Era o sacerdote. E, portanto, o sacerdote ia com o sangue do animal, símbolo do pecado que tinha sido transferido, e entrava no lugar santo. E existe uma quantidade de coisas que eram feitas no lugar santo. E havia necessidade, muitas vezes, de se ouvir a voz de Deus. Agora, o que é curioso é que não era no pátio que se ouvia a voz de Deus. Era o sacerdote que, ao entrar no lugar santo, estando separado apenas por um véu do lugar onde Deus, da presença de Deus se manifestava, que era no Santíssimo, era exatamente aí que era possível, e unicamente aí que era possível ouvir a voz de Deus. O que é que isto nos diz? Dado que, depois que Jesus subiu ao céu, deixou de haver na terra os sacerdotes. Não é que deixou de haver sacerdotes no sentido do sacerdócio, como era instituído, mas os sacerdotes passamos a ser cada um de nós. Somos sacerdócio real. E todos nós, sendo sacerdotes, somos representantes perante Deus daqueles que não vão a Deus por si mesmos. E temos, portanto, Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós temos o privilégio, irmãos, de já não estar no pátio, de passarmos o véu e entrarmos no santo. E digo-vos que é no santo que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E é do Santíssimo que Deus vai poder fazer grandes revelações dentro de pouco tempo a todos aqueles que estiverem dispostos de obter esta experiência. Vão ser muito poucos, digo-vos já, mas Deus quer se comunicar, quer falar, e nós precisamos de estar sensibilizados para essa voz. Para isso precisamos de ter esta experiência de permanecer no santo. E é curioso que, só um pequeno parênteses, talvez os irmãos não estejam a perceber a abrangência disto, mas não sei se os irmãos já se deram conta que, por exemplo, no Apocalipse, nós temos várias coisas no Apocalipse sobre as quais temos pouca revelação. Não sei se já se aperceberam disto. E eu estive a ler, não tenho agora aqui, mas vou trazer-vos. Eu estive a ler no comentário bíblico, e foi esta semana, esta experiência foi esta semana, aliás, foi ontem, hoje é segunda-feira, foi ontem precisamente, quando eu fui à procura de um texto com o meu filho. Só existe um bocadinho assim, de um capítulo inteiro do Apocalipse, só está um pouquinho assim no comentário. E sabem o que é que está lá escrito? É impressionante. Que acerca daquele assunto não existe revelação. Ela vai ser dada quando o seu povo passar o véu para dentro do santo. E que não podemos estar à espera e andar à procura na revelação que já temos, não é? Do espírito de profecia, porque há coisas que Deus reservou para esta última geração, tal como reservou
muitas para o tempo em que Ellen White viveu e que Deus precisou de dar essa luz àqueles que estavam vivos na altura. Irmãos, isto é altamente significativo. Deus tem coisas para revelar, coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, mas que Deus precisa transmitir ao seu povo neste fim de tempo. E por isso ele diz que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, mas Deus vai revelar coisas que precisamos daqui a pouco tempo de ter conhecimento, de ter luz a respeito, e Deus ainda não o fez. Porquê? Porque Ele precisa de pessoas que estejam na disposição de deixar o pátio e permanecer no santo, ouvindo a voz e recebendo a comunicação do Senhor diretamente do lugar santíssimo. Isto é muito bonito. E tal e qual como aconteceu naquela época de 1843-44, a luz que foi dada, vocês lembram-se a oposição que ela sofreu? Lembram-se a resistência que ela teve? Pois vai acontecer exatamente a mesma coisa agora. Portanto, irmãos, preparemo-nos, consagremo-nos, permaneçamos no santo, porque o Senhor tem grandes coisas para dizer ao seu povo. Ok, então, vamos continuar. Pergunta número 1. Qual era o propósito original de Deus para os israelitas? Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Temos aqui um outro assunto, irmãos. A aliança. Eu reparo que há uma grande confusão dentro do nosso povo acerca das duas alianças. Há duas alianças. Deus fez duas alianças, uma aliança eterna e uma outra aliança no Sinai. E nós não temos como é que eu vou dizer? Como? Clareza. Não temos esta clareza, muito obrigada. Então diz, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E nas meditações matinais, filhos e filhas de Deus, diz, nunca, isto é muito sério, nunca poderemos atingir a perfeição de caráter caso não ouçamos a voz de Deus e lhe obedeçamos ao conselho. Deus deu-nos uma ordem, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas aqui é muito claro, ela diz, essa perfeição jamais a conseguiremos caso não ouçamos a voz de Deus e lhe obedeçamos ao conselho. Então precisamos criar condições na nossa vida, e uma vida muito agitada, muito ocupada, muito atribulada, cria condições para que não consigamos ouvir a voz de Deus. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a remir o tempo, a sermos mordomos do tempo que o Senhor nos concede para que possamos ouvir-lhe a sua voz. Deus ansiava que toda a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes, a fim de poder comunicar-lhes livremente a sua vontade e torná-los instrumentos da sua graça salvadora para o mundo. Infelizmente, quando os israelitas se reuniram em torno do Monte Sinai e viram os trovões, os relâmpagos e ouviram o som da trombeta, se afastaram e disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Aqui está o texto, lembram-se que fizemos a ligação com a primeira mensagem angélica, temei a Deus. Então o temor a Deus está intimamente ligado com o quê? Com o não pecar. Diz aqui claramente,
para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, se eu temo a Deus, eu não vou pecar. Deus desejava fazer pelo povo de Israel aquilo que ele pretende realizar agora para o remanescente final. Por que é que ele quer realizar isso agora conosco? Porque, infelizmente, o seu povo foi infiel. A aliança foi quebrada, mas não foi da parte de Deus. O contrato, podemos dizer assim. E todos nós conhecemos o que é que são contratos. Não é verdade? Muitas vezes fazemos contratos, por exemplo, com a companhia da eletricidade. Então, esse contrato, um contrato é sempre feito entre duas partes, certo? Uma parte, no caso a parte de Deus, e a nossa parte. A parte de Deus tem direitos e tem deveres. Qual é o dever de Deus? Salvar-nos. Qual é o direito de Deus? Receber adoração e obediência. A nossa parte, qual é o direito e o dever? Temos o dever de adorá-lo e de lhe obedecer. Qual é o nosso direito? Receber a vida eterna, certo? Então, o povo de Israel falhou na sua parte, mas Deus continuou a ser fiel. Deus continuou a ser fiel. Agora, por isso é que Deus lhes disse: ser-vos-á tirado o reino e será dado a um povo que dê os seus frutos. Lembram-se de já termos falado em frutos? São as boas obras. Na primeira mensagem angélica falámos bastante nisto. E, portanto, Deus diz ali claramente: ser-vos-á tirado o reino. Vocês foram infiéis ao contrato, portanto, Deus tem todo o direito, não é, de lhes tirar, porque eles foram infiéis à parte deles. E será dado a um povo que dê os seus frutos. Logo, o objetivo de Deus é realmente ter um povo que lhe seja 100% obediente, que dê os seus frutos. Muito bem, então, por isso é que diz aqui que ele vai realizar isso agora com esta geração. Com a nossa cooperação, ele continuará nos purificando de todo o pecado, até que consigamos ouvir claramente a sua voz, falando à nossa mente e discernir a voz do inimigo imediatamente. Não podemos descansar até que tenhamos o ouvido sensível à voz mansa e suave do Espírito Santo, que é vital para nosso crescimento espiritual e para testemunharmos em favor dele. E eu lembro-me do João Batista. Lembram-se do João Batista? Ele estava tão sensível à voz de Deus que numa suave brisa ele percebia a sua presença, mas ele também percebia a presença de Satanás. E, portanto, nós precisamos desenvolver esta sensibilidade, porque nós, de alguma forma, estamos rodeados de muitas vozes e, por vezes, somos sensíveis ao toque do telemóvel, mesmo que ele esteja só na vibração. Mas não estamos sensíveis ainda à voz do Espírito Santo. Não estamos familiarizados com essa voz. E isso só pode acontecer nos momentos a sós, no lugar santo do santuário celestial, quando dia após dia nós mantemos aquela intimidade. E não é só isso, nós temos um conjunto de coisas que precisamos, que está na nossa mão fazer para podermos ter essa sensibilidade. E isso passa também pelo nosso estilo de vida, a oxigenação do nosso cérebro, o tipo de alimentos que nós comemos, os estimulantes, não é só coisas que nós comemos e bebemos,
existe uma hiperestimulação, ou uma tentativa de hiperestimular o nosso sistema nervoso. E reparem que hoje nós muitas vezes somos apanhados numa teia em que estamos ao telemóvel, estamos no computador e ao mesmo tempo estamos a ler em rodapé umas legendas que aparecem. Isto serve para estimular o nosso sistema nervoso e não nos deixa espaço para, em calma e quietude, ouvirmos a voz do Espírito Santo. Não sei se alguns dos irmãos aqui têm filhos, mas eu vou dizer-vos uma coisa. O meu neto mais novo, que é filho do meu filho mais velho, ele estava muito habituado a ver desenhos animados no computador, no tablet. E os pais perceberam que isso estava-lhe a fazer muito mal. O miúdo parecia elétrico, parecia ligado, tinha pilhas Duracell. Ele não conseguia estar sossegado. Há cerca de quase 2 semanas eles tiraram-lhe o tablet. O menino ficou outro menino. É incrível a mudança. Calminho, ouve o que se lhe está a dizer, não tem nada a ver. Portanto, irmãos, vejam como é que muitas vezes os pais ou os avós têm os seus netos hiperativos, não é? Hoje está muito na moda dizer-se que as crianças têm hiperatividade. Elas são assim porque elas estão a ser altamente estimuladas pelos ecrãs, pelos computadores, pelos tablets. Pronto. Pergunta número 2. Hoje, qual é o convite de Deus para o Israel espiritual? Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, ao sonido da trombeta e à voz das palavras. Está-se a referir a que episódio? No Monte Sinai. E depois diz, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, o que significa que havia uma velha aliança, vede que não rejeites ao que fala. Isto encontra-se em Hebreus. Não temos tempo agora para falar sobre este assunto, mas é alguma coisa que precisamos também conhecer. Porquê? Porque daí derivam ideias distorcidas, como é o caso da lei cerimonial e da lei moral. Quero só dizer-vos, irmãos, que a Bíblia não quer dizer que não haja lei moral e lei cerimonial, atenção, mas a Bíblia não faz esta distinção. Ok? Ficam pelo menos com isto já na vossa mente. A Bíblia não faz esta distinção. Pergunta número 3. De que forma foi Jesus o nosso exemplo em ouvir a voz do seu Pai enquanto esteve na terra? Então diz-nos, isto está escrito em Isaías 54 e 5. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retirei para trás. Vejam que Jesus, ele próprio é o nosso modelo. Quando o Pai o despertava, ele sabia que o Pai queria comunicar-lhe alguma coisa. E Deus, o Pai, lhe comunicava os planos para aquele dia. Por isso é que é o pão nosso de cada dia. Deus não dá o pão para 8 dias nem para 1 mês. Lembram-se do episódio do Filipe e do eunuco? Estão recordados? Vamos só aqui abrir rapidamente as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8.
Reparem que o objetivo de Deus era pôr Filipe em contacto com o eunuco, para salvar o eunuco, para levá-lo ao batismo, para esclarecer-lhe muitas coisas. Mas reparam que Deus não diz tudo de uma vez a Filipe. Deus vai dizendo a pouco e pouco. Então, no versículo 20 diz assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. O anjo do Senhor só lhe disse isto: olha, vai lá para a estrada de Jerusalém para Gaza. Ele não fez perguntas. Ele não quis saber mais. Diz o versículo 27, e levantou-se e foi. Mas depois, quando ele estava nessa estrada, versículo 29, disse o Espírito a Filipe. Então, mas não era o anjo do Senhor? Agora é o Espírito? Ok. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a esse carro. Estão a ver como Deus vai dando a informação a pouco e pouco? Mas Filipe tinha que estar sensível àquela voz. Então, Jesus reconheceu a incrível missão da sua vida. Ele permitia que o seu pai o acordasse a cada manhã e depois passava tempo ouvindo o que o seu pai tinha planeado para ele naquele dia. Desta maneira, ele era capacitado a cumprir a sua obra enquanto esteve na terra. Jesus sabia quem era e porque estava aqui. No entanto, mesmo assim, procurava continuamente o seu pai, buscando por sabedoria para cumprir a sua missão. Esse foi o segredo do seu ministério poderoso e eficaz. E no Desejar Todas as Nações diz-nos: mas o Filho de Deus era submisso à vontade do seu Pai e dependente do seu poder. Tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus, que não elaborava planos para si mesmo. Aceitava o que Deus fazia a seu respeito e o Pai os desdobrava dia a dia. Eu pergunto, será que é errado nós fazermos planos? Não, não é errado nós fazermos planos. Agora, o que nós precisamos é de ter a disposição de, se tivermos que abandonar o nosso plano, porque Deus nos está a mostrar outro plano, então devemos fazê-lo. A submissão é algo extremamente importante nesta altura, até porque nós vivemos numa época em que as pessoas são naturalmente rebeldes e muito rebeldes às autoridades. Os filhos são rebeldes aos pais, os alunos são rebeldes aos professores, os cidadãos são rebeldes às autoridades e as pessoas são rebeldes a Deus. E, portanto, há necessidade de nós desenvolvermos uma característica muito especial, que é a submissão. Então, aceitava Jesus os planos que Deus fazia a seu respeito e o Pai os desdobrava dia a dia. Assim, devemos nós confiar em Deus para que a nossa vida seja uma simples operação da sua vontade. E no livro Mensagens aos Jovens diz: não podemos sem perigo separar-nos por um momento que seja de Cristo. Podemos ter a sua presença a cada passo, mas isso tão somente observando as condições que ele mesmo estabeleceu. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Sintam-se à vontade. Sim, Ellen. Tens que abrir o micro. Esqueci que estava desligado. Então, você falou algumas verdades, né? E realmente muito relevantes, levando isso para a Bíblia e para a Espírito de Profecia. Quando você colocou a questão da nossa mente, e ela realmente tem trabalhado de forma
exacerbada, acho que seria a palavra mais correta, né? Estimulando, eu achei fantástico, porque não fica só na dieta, né? Na verdade, é uma droga que leva a outra. Então, toda essa parte de mídia, né? Celular, tablet, internet, televisão, ele estimula você ver. Você muitas vezes vê aquele alimento que você não come, e você nem conhece aquele alimento, mas isso é um estímulo visual que leva para a mente, e em algum momento de fragilidade ou até de disposição, né, está ali disponível, você vai lembrar, porque ficou ali guardado, né? E você acaba se ver fraco em tomar uma decisão coerente, né? Em não consumir aquilo. Mas tudo isso foi levado a um estímulo visual que se tornou também emocional. Então, a gente vê muito essa relação emocional. Também acontece o contrário, quando a gente não tem o cuidado com a nossa alimentação e a gente não segue aquelas regras da mensagem de saúde, né? De abster-se daquilo que é ruim, né? Dos estimulantes, eles também estimulam você a ter o descontrole das outras coisas. Por exemplo, como você deu uma criança, né? Acho que você e quando foi tirado, ele ficou calmo. Se ela não for devidamente acompanhada no seu estilo de vida, na sua dieta, por exemplo, uma dieta rica em açúcar e gordura, possivelmente vai dar muito mais trabalho quando você retirar, porque um vício leva a outro. E muitas vezes é uma reação compensatória. Então, é a compensação. Sabe aquela questão de uma pessoa que é fumante ou faz uso de bebida alcoólica? Sempre toma um cafezinho. O café estimula o álcool, o café estimula o cigarro. O cigarro estimula o café e o álcool estimula o café. E ambos trabalham juntos. Então, essa parte dietética, juntamente com os estímulos visuais que a gente acaba recebendo pela essa parte de tantas informações, traz como consequências as doenças psicossomáticas, que a gente vê aí, infelizmente, uma demanda grande demais. Existe uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Até muitos anos atrás, isso era algo muito raro, mas infelizmente isso tornou-se comum. Por quê? Porque hoje, nos nossos dias, a gente está sendo alimentado as duas coisas. Tanto os estímulos visuais, que é a nível cerebral, tanto e a dieta, né, pervertida. Então, ambos fazem a combinação, uma combinação perfeita. Então, esses excessos de informação, o cérebro, não é que ele seja limitado, mas ele precisa, de fato, de um descanso, de adoração. E quando esse momento de adoração ele é falho, ele não fica um vácuo, um espaço vazio, ele é preenchido. Por isso que o ser humano, ele nasceu para adorar o Criador. Mas quando esse Criador não ocupa o seu espaço, então ele adora alguma coisa. Era só isso. Exato. Eu estava aqui a pensar em algumas coisas que gostaria um dia de falar convosco, porque realmente Deus concedeu-nos já algumas coisas, mas não podemos entrar por aí agora, tenho que me disciplinar. Vamos continuar então. Jesus conhece o percurso que nós, seu remanescente final, precisaremos seguir antes que ele volte e nos resgate deste mundo de pecado e de sofrimento. Portanto, ele tem muito a nos dizer. Viver nos tempos atuais requer sábio discernimento para que possamos conhecer a vontade de Deus em todas as questões que dizem respeito a nós e às nossas famílias. Não podemos nos dar ao luxo de perder uma única comunicação que ele nos enviar. O prejuízo é extremamente alto.
Deus está agora nos preparando individualmente para o fechamento da porta da graça e para a segunda vinda de Jesus. Precisamos ouvir com clareza o Espírito Santo ao estarmos cooperando com Jesus em nossa completa limpeza e purificação. Essa é a única maneira pela qual poderemos cumprir o projeto original que Ele determinou para nós antes da fundação do mundo. E, irmãos, nós realmente vivemos numa época difícil, mas também o Senhor colocou um dilúvio, tem derramado um dilúvio de luz sobre nós. E nós de maneira nenhuma podemos ter Nós somos Laodiceia, mas há muitos laodiceanos com um pensamento babilônico. E o que é que eu quero dizer com isto? Como é que era o pensamento em Babilônia? Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 5. E os irmãos vão ver o que é o pensamento babilônico. E isto, eu digo-vos, é assustador porque está instalado na igreja de Laodiceia. Capítulo 5, já todos estamos? Versículo 22, e diz o seguinte: E tu, Belcazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Este é o pensamento babilônico. Qual é o pensamento babilônico? É este, é saber tudo isto e não fazer. Nós sabemos que precisamos deitar-nos cedo, mas deitamos-nos tarde. Nós sabemos que o queijo é deletério, ou seja, provoca a morte. Mas continuamos a comer queijo. Nós sabemos, por exemplo, que precisamos de apanhar sol, mas vivemos fechados dentro de casas e de apartamentos. Meus queridos irmãos, isto é o pensamento babilônico. Sabe tudo, mas não pratica. Então, muito cuidado, porque a mensagem de Apocalipse 18 também é para nós adventistas. Quando diz lá, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, não é que nós estejamos, não é que a nossa igreja seja Babilônia, não. A forma de nós vivermos em Babilônia, em Laodiceia, perdão, a forma de nós vivermos em Laodiceia é que é a maneira da Babilônia e a nossa forma de pensar. Por isso é que é tão importante nós meditarmos sobre Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem que passar pela razão, irmãos. E depois diz, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se conformem com a maneira de pensar da Babilônia, mas transformem-se pela renovação de quê? Do vosso entendimento, irmãos. O nosso entendimento tem sido obstruído, atrofiado, bloqueado, anestesiado por aquilo que nós comemos, por aquilo que nós bebemos, pelas horas a que nós fazemos certas coisas, tantas coisas, irmãos. Então, o que nós necessitamos é realmente, já estamos com anos de atraso, e isto é estar a reunir condições para ouvir a voz de Deus. E há um pensamento do Espírito de Profecia que os irmãos conhecem bem, penso eu, e que diz o seguinte: não há coisa alguma que Satanás tema tanto, sabem o que é?
como que o povo de Deus desimpeça o caminho pela remoção de todo o impedimento, de modo a que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma igreja adormecida e sobre um povo impenitente. Então, quando o inimigo vê que nós começamos a pôr de parte aquilo que está a obstruir, ele treme, porque ele sabe que estamos a criar condições para ouvir a voz do Espírito Santo. Entendemos isto, irmãos? Isto é fundamental. Eu insisto nesta questão, sobretudo a questão alimentar. O nosso estômago está diretamente ligado com o nosso cérebro. E nós ainda estamos, de uma forma rebelde, ainda estamos a cometer muitos deslizes, muitos erros, a fazer coisas que realmente não deveríamos fazer. Não é só a questão alimentar. Eu refiro-me muito à questão do descanso, as horas de dormir. É extremamente importante. O povo, por norma, deita-se muito tarde. E Deus não pode repor, restaurar aquilo que se estragou durante o dia. Porquê? Porque nós não lhe damos o tempo suficiente. Era quase como nós termos um cancro e chegarmos ao médico e dizermos: olha, doutor, eu venho aqui para o doutor remover do meu corpo este cancro, mas só tem meia hora. Acham que ele conseguiria fazer isso? É lógico que não. Então, com Deus é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos de lhe dar tempo e fazer a nossa parte, que é, neste momento, é o que está em falta. Então, pergunta número 4. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Não. Tem um irmão que colocou um texto bíblico aí, Belinha, eu acho que foi bem pertinente. Romanos capítulo 2, de 4 a 8. Ok, podemos então continuar. Pergunta número 4. Como pode Enoque ser um exemplo para aqueles que serão trasladados vivos quando Jesus voltar? A Bíblia diz-nos que Enoque andou com Deus. E depois diz-nos o comentário bíblico. Ele, Enoque, via Deus ao seu lado apenas pela fé. Ele sabia que o Senhor estava lá e aderia firmemente aos princípios da verdade. Nós também devemos andar com Deus. Podemos ter o que Enoque teve. Podemos ter Cristo como nosso companheiro constante. Enoque andou com Deus e, quando assaltado pelo tentador, podia conversar com Deus sobre isso. Ele não tinha um está escrito como nós, porém, tinha conhecimento do seu companheiro celestial. Ele fez de Deus o seu conselheiro e estava intimamente ligado a Jesus. E Enoque foi honrado neste sentido. Foi trasladado ao céu sem ver a morte. Aqueles que comungam com Deus na terra são os que serão trasladados no final dos tempos. Ou seja, nós somos a geração de Enoque. E isto é muito... Nós esperamos isso, não é? Nós esperamos não passar pela morte. Sermos trasladados como foi Enoque. Então, faríamos muito bem em aprofundar-nos no conhecimento da história do nosso irmão Enoque. Há uma meditação matinal, aliás, há um livro que tem por título A Vida Devocional de Enoque. Tenho aqui o livro, é muito bom. Aconselho a todos a comprarem esse livro, é do Instituto IAG, A Vida Devocional de Enoque. É muito interessante. É de Ellen White, é uma compilação de textos de Ellen White que falam sobre o nosso irmão Enoque. Não remetem a ele cada pensamento e ação indagando: é este o caminho do Senhor? Se o fizessem, andariam com Deus como ocorreu com Enoque. O Senhor nos ensinará o nosso dever com tanta boa vontade como faz a qualquer outro, se a Ele nos achegarmos com fé,
transmitir-nos-á pessoalmente os seus mistérios. Nosso coração arderá muitas vezes dentro de nós ao aproximar-se a alguém para comungar conosco, como fez com Enoque. Pergunta número 5. Mas eu, entretanto, gostava que abrissem as vossas Bíblias no Salmo 39. Falávamos há pouco da nossa vida agitada e da dificuldade que por vezes temos em entrar no lugar santo e aí permanecer, para que Deus nos revele os seus planos, os seus mistérios. Então, no Salmo 39, no versículo 3, 2 e 3, diz assim: com o silêncio fiquei qual um mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. E depois ele diz: incendiou-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. O que é que ele está a dizer? O fogo é um símbolo do Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo tomava conta de Davi? Enquanto ele meditava. Irmãos, para meditar é diferente de ler e é diferente de estudar. E é no lugar santo, naqueles momentos de comunhão diária com o Senhor, nós e Ele, sem mais ninguém, ao meditar sobre as suas palavras, que se vai acender o fogo no seu povo. E isto acontece particularmente de manhã bem cedo. É um alimento que nós vamos buscar. E reparem que nós temos como exemplo o povo de Israel. O povo de Israel, Deus deu-lhe uma comida que eles deveriam ir colher, lembram-se, o maná, a que horas? Manhã bem cedo, antes do sol se levantar. Era um tipo de comida, que era a comida boa, tão boa que os fez andar 40 anos no deserto sem sequer adoecer. Mas eles pediram outra comida. As codornizes também era comida. Mas sabem o que é que... Eles pediram carne e Deus enviou-lhe as codornizes. Sabem a que horas é que as codornizes vinham? À tardinha, exatamente. Então reparem, 2 tipos de comida, uma de manhã bem cedo, outra ao fim do dia. Aquela de manhã bem cedo era para a vida, aquela da tardinha, do fim do dia, era para a morte. Será que isto não nos diz nada? Não quer dizer que nós à noite também não possamos tomar algum alimento espiritual. Estou a falar de comida espiritual, claro. Tempo de comunhão com Deus. Mas aquilo que Deus nos chama a buscar e a seguir o exemplo de Jesus é realmente de manhã bem cedo. Ok? Pronto, vou só ler então a pergunta número 5. Porque já estamos, exatamente. Então, ao ouvirmos a voz de Deus, o que é que podemos esperar? Provérbios 1:23 diz assim: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Uau, que bom! Êxodo 18:19. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Salmo 81:13. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Por todo o Antigo Testamento, lemos sobre Deus à procura de um povo
que estivesse disposto a ouvir a sua voz e a obedecer-lhe. O seu convite para ouvir-lhe a voz vem de um coração de amor que só deseja o melhor para nós e para os interesses do reino eterno. Vamos ficar por aqui. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou algum testemunho. Deus eterno Pai que está nos céus, nós estamos infinitamente gratos porque o Senhor nos está trazendo toda esta luz, fazendo estes apelos ao nosso coração, incentivando-nos para que busquemos um relacionamento com o Senhor de tal forma, tranquilo, pela manhã, para que possamos ouvir a sua voz, mas não para conhecer apenas como é a sua voz, mas para saber o que é que o Senhor deseja para nós, quais são os seus planos, aonde devemos ir, com quem devemos falar, o que devemos dizer. Pai querido, por favor, tenha misericórdia do seu povo e ajude-nos a tomar sérias decisões que nos vão beneficiar a nós e trazer a oportunidade de salvação a outras pessoas. Obrigada por estas mensagens, obrigada por todos estes irmãos que manifestam interesse e desejo de se preparar, que o Senhor nos faça sensíveis, que o Senhor circuncida os nossos ouvidos e o nosso coração para compreendermos a sua doce voz e para que lhe obedeçamos as ordens. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.